Reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que na avaliação de banqueiros, gestores de grandes fundos de investimento e economistas, existe o risco, sim, do presidente Jair Bolsonaro pisar no acelerador dos gastos e vir a seguir os passos de Dilma Rousseff. Certamente todos aqui se lembram do desfecho da história, né, da petista. Foi alvo de impeachment por descumprir regras fiscais e assim cometer o crime de responsabilidade. Uma fonte ouvida pela reportagem alertou para a alta do dólar e para a queda do Ibovespa, principal índice do mercado, no momento em que as demais bolsas seguem tendência de alta. Para ele, esse descolamento mostra que os ventos começaram a mudar no Brasil. Na sua avaliação, 90% dessa queda traduz a certeza de que o mercado passou a ter sobre a deterioração do quadro fiscal. Essa fonte afirmou ainda que a preocupação de todo o mercado é que Bolsonaro se torne uma Dilma. O ministro Paulo Guedes, um Joaquim Levy, que foi ministro da Fazenda da petista no momento em que a relação com o Congresso estava por um fio. Não sei se vocês se lembram muito bem disso. E aí, Thaís Oyama? Nossa, que cenário de pesadelo, hein, Paulo? Pelo eu me lembro amor muito de bem Deus, vamos se benzer, né? E a sorte do governo Bolsonaro, né, que o governo Dilma, a política econômica do governo Dilma foi tão ruinosa, que eu acho descabida a comparação. Eu acho que ainda é muito exagerado e muito precipitado. Eu acho isso porque o governo Dilma não tinha visão de economia de mercado, né? Aliás, era anti-economia de mercado. Então, com todos os defeitos que possa ter a política econômica desse governo, ele ainda não ficou aí dando dinheiro do BNDES para os amigos, não ficou distribuindo subsídios à torta à direita, não ficou perseguindo investimento privado, não quis subverter a lógica do mercado, fazendo regras de concessão, por exemplo, descabidas, impraticáveis. Por enquanto, ele não fez isso, né? Isso é governo Dilma, mas calma, que a gente ainda pode virar a chave, né? A gente agora há pouco, a gente viu que o presidente Bolsonaro diz sim numa hora sobre um assunto, depois diz não sobre esse mesmo assunto com a mesma eloquência, com os mesmos pontos de exclamação. Ele vira a chave com muita facilidade. Eu espero, sinceramente, que o mercado esteja errado, mas eu acho que a comparação com o governo Dilma, por enquanto, é um tanto descabida. E você, Constantino, o que você acha dessa comparação? Bom, se até a Thaís acha descabida, quem sou eu para discordar? Veja, na verdade a Folha deu um upgrade, ela foi atrás de fonte, não é o mercado, é um banqueiro, um economista. Antes ela apelava só para o leitor, né? O leitor da Folha já ficou até famoso. Leitor diz que Bolsonaro é isso. Óbvio, é natural que alguns investidores tenham um receio, o risco sempre existe. O risco pode ser amanhã cair um raio em cada um de nós, pode ter uma pandemia porque os chineses resolveram comer um morcego. Então, o risco é sempre o imponderável, né? A vida é feita de incertezas, o futuro a Deus pertence. Agora, não é o que os indícios da fotografia que temos hoje apontam, né, nessa direção, não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Veja, dentro do debate que existe no governo hoje, reconhecido pelo próprio Paulo Guedes, pelo próprio presidente, o tal desenvolvimentista que nós temos é o Rogério Marinho. Então, isso já faz as pessoas dormirem tranquilas. Quem é o Rogério Marinho? É um sujeito sério, é o sujeito que estava por trás da reforma trabalhista lá no governo do Temer, depois da reforma previdenciária, não é nenhum gastador irresponsável, precisa piorar, voltar 10 vezes, morrer e voltar 10 vezes para a fila para ir piorando e chegar até um Guido Mantega da vida. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos discutindo aqui um governo que tem Tereza no Ministério da Agricultura, que tem o Paulo Guedes na economia com uma baita equipe cheia de liberais, que tem uma visão, né, que foi vencedora nas urnas, que não coaduna com esse tipo de responsabilidade. Teve uma adaptação por conta da pandemia, o presidente ganhou um gostinho de algum tipo de gastança e vai tentar calibrar isso. Tem que combinar com o dono da chave do cofre, né? Que, aliás, o próprio Paulo Guedes colocou isso de forma muito humilde também. Falou, olha, é natural ter algum desconforto. Aliás, seria estranho que o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, não tivesse desconforto num governo. Ele é o cara que diz não. Né? O problema do PT é que o PT não tinha isso. Né? Todo mundo queria gastar e se inspirava no que há de pior. O modelo, uma mentalidade socialista, os gurus deles eram Fidel Castro e Hugo Chávez. O que o Bolsonaro admira? Donald Trump, né? Que é bem menos gastador e populista e demagogo do que os democratas, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, calma lá, né? Para fazer sentido essa comparação que muitos insistem aí, né? Bolsopetismo e tudo mais, é preciso mudar o governo Bolsonaro do começo ao fim.
É preciso trocar só os dois R's, o rosto e o resto. Tirando isso, está tudo muito parecido realmente. O branco dos olhos é igualzinho. Josias, você? Olha, é preciso dizer que nós estamos longe do cenário da Dilma Rousseff, né? Economicamente e politicamente. Há uma diferença grande entre a Dilma e o Bolsonaro, né? O Bolsonaro diz claramente que não entende nada de economia. A Dilma achava que entendia e deu no que deu. E hoje o presidente, com o nível de popularidade que ele adquiriu, a hipótese do impeachment é muito remota. Teria que haver um grau de deterioração tal que levasse o centrão, que hoje se achega ao presidente, a cogitar a hipótese de traí-lo, como fez com a Dilma. Nós não estamos vivendo esse cenário. Mas é preciso reconhecer também que quando um ministro da Economia procura os refletores para dizer que dispõe da confiança do chefe, é sinal de que alguma coisa está errada. E é o que vem fazendo o Paulo Guedes nas últimas 2 semanas. O Bolsonaro também afirmou e reafirmou que o Paulo Guedes está prestigiado. Confiança e prestígio são coisas que dispensam demonstração. Enquanto o presidente Bolsonaro deu mão forte ao ministro Paulo Guedes, o governo teve um rumo ali na economia, não conseguiu alcançar os seus objetivos em 2019, mas ninguém duvidava da intenção, do rumo. Depois que o ministro foi envolvido aí num jogo de gato e rato com os colegas ditos desenvolvimentistas, aí sim instalou-se na conjuntura, e aí não é coisa de mercado, é coisa de qualquer pessoa que tenha olhos para enxergar o que está se passando, instalou-se uma dúvida quanto à capacidade do ministro de evitar que a responsabilidade fiscal e a sua agenda liberal desandem. Tudo isso cresce de relevância diante das dificuldades das contas do governo e do esforço que vai ser necessário para recolocar as coisas nos trilhos. Esse esforço já era muito grande antes do coronavírus e se tornou ainda mais eloquente depois da pandemia, que não passou ainda. Nós estamos vivendo a pandemia, mas já sabemos que o cenário econômico que se instala agora é muito mais grave do que a gente vivia antes da pandemia. O compromisso do Bolsonaro com a agenda liberal é um compromisso frágil. Eu já disse aqui uma vez e repito, tem a consistência, esse compromisso do presidente, tem a consistência de uma porção de gelatina. E a capacidade do ministro de lidar com isso se tornou, sim, uma dúvida. O que está acontecendo nesse momento é a construção de um armistício entre o Paulo Guedes e esses ministros que, não por iniciativa própria, mas por desejo do presidente Bolsonaro, estão tocando obras. Ministros que o Paulo Guedes chamava na semana passada de fura-teto. Pressionado ali pelas conveniências políticas do presidente, o Paulo Guedes foi obrigado a providenciar o dinheirinho de que falava o primogênito Flávio Bolsonaro dias atrás. O ministro descobriu, em meio a toda essa penúria, uma disponibilidade orçamentária, coisa paradoxal. Segundo o Paulo Guedes, é uma sobra de 2 medidas provisórias, coisa de 15 bilhões de reais. Muitos dizem que isso vai a 30 bilhões, mas o ministro está falando em 15 bilhões, recursos que deveriam ter sido repassados para estados e municípios e que acabaram não sendo usados. Tudo isso segundo o Paulo Guedes. E ele está separando alguma coisa em torno de 5 bilhões dessa verba para essa ala tocadora de obras. A verba tem que ser usada neste ano, que é o ano de orçamento de guerra ali, não pode passar para o ano que vem, senão não pode ser usada, e vai ter que ser dividida entre os ministros Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e o Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura. Então está se resolvendo ali a situação para este ano de 2020. Mas esse jogo de gato e rato, ele está longe de terminar. Ele vai continuar no próximo ano. A estimativa aí desse grupo que está tocando obras, insisto, não porque queiram, mas porque o presidente deseja. A estimativa deles é que eles precisam ali de algo como 30, 40 bilhões de reais. Então o jogo vai prosseguir. E o árbitro desse jogo, o próprio Paulo Guedes já disse, quem foi eleito, então é ele que vai ter que decidir até onde ele vai contemplar a agenda liberal do seu ministro. Essa agenda está cada vez mais frágil. Eu me recordo que há 3 semanas o ministro ficou de enviar para o Congresso, por exemplo, o seu projeto de reforma tributária. Até agora não foi.
o presidente não desengavetou ainda a reforma administrativa. Uma dificuldade enorme para colocar em pé, projeto que lá já está no Congresso, definindo gatilhos para sustentar o teto de gastos, gatilhos que disparariam à medida que o teto chegasse próximo de ser furado, contendo salários, reduzindo jornada. Nada disso foi aprovado e não há no horizonte perspectiva de aprovação. Então há realmente muitas dúvidas quanto à capacidade do ministro Paulo Guedes de lidar com essa nova situação. Como disse, há um armistício no ar, é preciso ver até quando isso dura.